Beleza, pessoal? Vamos dar então prosseguimento à nossa aula. Vamos ver os fatores que regulam então essa pressão arterial. De um modo geral, a gente tem que a pressão arterial médica ela é produto do débito cardíaco vezes a resistência periférica total. O débito cardíaco, então, ele vai ser influenciado pela frequência cardíaca, então a quantidade de vezes que esse coração vai se contrair, pelo volume sistólico, ou seja, pelo volume que chega até esse coração, tá? Então essas são as variabilidades que influenciam e pela contratilidade, tá? A contratilidade existe um mecanismo chamado de forças de Franklin-Starling, que eles não são tão bem compreendidos, tá? Mas acredita-se que a partir da medida que o coração se distende, essa distensão da parede cardíaca e da sua morfologia, das suas fibras musculares, eles vão influenciar para que esse coração devolva essa força novamente na forma de contração. Então a distensão do coração ela vai implicar alterações moleculares ali a nível de fibra que vai gerar uma força contrátil. Isso é chamado de mecanismos de Franklin-Starling. Então o débito está relacionado à frequência, ao volume e também à contratilidade. Beleza, pessoal? Às vezes o coração está ali com uma frequência alta, porém a contratibilidade está baixa, a força de contração é pequena. Isso pode ser um viés do choque cardiogênico, tá? Então a gente tem ali um coração tentando descompensado, tentando compensar, tá? Ao mesmo tempo sem força para contrair, tá? Isso pode ser um princípio do choque cardiogênico em si. E a resistência periférica total, pessoal, ela está ligada ao nível de constrição ou dilatação dos vasos. Então a gente tem três mecanismos que regulam a resistência periférica. Primeiro, o mecanismo mais atuante é o sistema nervoso simpático. Então, os receptores alfa-1, que são sensíveis principalmente à noradrenalina, e os receptores beta-2 são sensíveis principalmente à adrenalina, eles vão exercer a contração mediante alfa-1 e a dilatação mediante beta-2. Esses receptores também têm ao longo das vênulas, tá? Só que a força ou a capacidade de regular a contração é muito pequena em relação às arteríolas, beleza? Então por isso que a gente considera principalmente os mecanismos de relaxamento e contração das arteríolas de resistência. Outro mecanismo é o mecanismo humoral, tá? Então além dos hormônios, alguns hormônios circulantes, como por exemplo o próprio estrogênio. O estrogênio da mulher, a mulher ela tem um sistema cardiovascular protegido, por quê? Porque o estrogênio ele promove a ativação do seu receptor de membrana, chamado GPR30. Esse GPR30 no final da cadeia ele vai liberar óxido nítrico, promovendo um maior relaxamento dos vasos. Tá? Outro sistema humoral que é de grande importância e tem a ver com a fisiologia renal é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse sistema ele é regulado principalmente pela função renal e o rim, ao sentir que a pressão que chega nele diminuiu, ele vai liberar a renina, que vai ser transformada em angiotensina, tá? E vai promover uma vasoconstrição periférica através dos seus receptores AT1. Beleza? E a angiotensina ela age sobre a glândula suprarrenal, promovendo a liberação da aldosterona, que é um mineralocorticoide. Com isso, o corpo absorve mais sódio, aumenta o volume de dentro dos vasos. Beleza? E também a autorregulação, a regulação local, que ela é muito importante em alguns leitos específicos aí do sistema arterial. Beleza, pessoal? Então a gente tem os mecanismos de controle da pressão arterial, tá? Esses mecanismos eles podem estar ao controle a curto prazo, então aquele controle instantâneo, eles são regulados principalmente pelos mecanismos locais e pelos mecanismos neurais, tá? E quanto os mecanismos de longo a médio prazo, eles são regulados principalmente por mecanismos renais. Por isso é importante a gente compreender essa fisiologia pulmonar, cardíaca, renal, para entender como que o corpo se comporta, tá? Naquele momento que a gente está pedindo ali uma gasometria do paciente, um EAS,
Um exame sanguíneo venoso, a gente quer entender como que está essa dinâmica, tá? Para entender essa inter-relação entre esses tecidos, para ver se o paciente está descompensando e aonde que ele está descompensando. Beleza, galera? Então, a pressão arterial, tá? As regulações a curto e a médio prazo. Os mecanismos locais, pessoal, a gente considera os mecanismos miogênicos. O mecanismo miogênico, ele está inserido na própria capacidade das arteríolas de se contraírem, de resistirem à pressão. Então, quando os sangues passam pelas arteríolas e exercem a pressão, esses vasos tendem a se contrair para resistir a essa pressão. E esse é um mecanismo dependente do cálcio. Tá? Existem os mecanismos metabólicos ali, como produção de CO2, o O2, a adenosina, tá? Outros restos metabólicos que exercem a função aí da regulação local. Mecanismos parácrinos e autócrinos, então as células ali, elas liberam mediadores para regular o tônus da constrição. Então, por exemplo, o óxido nítrico, ele é um mecanismo parácrino, ou seja, quando a gente tem a terminação lá por acetilcolina agindo sobre os músculos, eles irão promover o que? A liberação de óxido nítrico, que irá se distribuir ali ao longo do endotélio, vai promover contração dessas células endoteliais e irá facilitar o processo de vasodilatação. Beleza? Então existem alguns produtos, tá, que são chamados também de fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio, que nós não conhecemos totalmente quais são esses fatores que influenciam a regulação local. Tá? Fatores endoteliais, tá? Como eu falei, e a própria temperatura. Mecanismos neurais, a gente vai ter sensores, tá? A nível arterial e sensores a níveis fisiológicos, a nível central, que estarão sensíveis a essa variação da pressão. Então a gente tem os mecanorreceptores arteriais, tá? A gente vai ver aí os barroreceptores, tá? A gente também tem os quimiorreceptores arteriais. Os quimiorreceptores, eles são ainda alvo de intensa investigação científica, tá? Eles são sensíveis à variação de CO2 e oxigênio, tá? Então acredita-se que em algumas áreas do nosso sistema central há a presença desses quimiorreceptores e que regulam a variabilidade da pressão arterial. Tá? E os mecanismos humorais aqui pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona e alguns fatores físicos também. Beleza? Essa aqui no caso seria a regulação a longo prazo. Beleza, galera? Então, os sensores, pessoal, os mecanorreceptores, eles estão espalhados por alguns leitos de vasos sanguíneos. Tá? Então a gente tem alguns sensores arteriais no seio carotídeo, tá? E no arco da aorta. Então quando você palpa aqui o pescoço do paciente, dependendo da palpação, do tempo, do modo e dependendo da sensibilidade do paciente, ele pode ter aqui sentir uma alteração a nível de pressão pela essa tensão mecânica que você exerce palpando esse lugar. Tá? A gente tem vias aferentes e eferentes, que vão regular o nível de variabilidade da pressão, tá? De um modo geral, a gente tem uma região aqui entre a ponte, principalmente no bulbo, onde vai ter localizado o núcleo do trato solidário. Então, o núcleo do trato solidário vai ser o sensor, tá? A nível de sistema nervoso central, que vai regular a variabilidade da frequência arterial. Beleza, galera? A nível carotídeo, do seio carotídeo, nós temos o nono par do nervo glossofaríngeo, tá? Então, as terminações nervosas desse nervo, eles irão, de modo aferente, sentir ou regular essa variabilidade da pressão arterial, tá? No seio aórtico, nós temos o nervo vago, tá? E o centro integrador, ou seja, a pressão arterial, ela é dinâmica ao longo do dia. Ela varia conforme a posição, conforme o humor, tá? Conforme as atividades que a pessoa está exercendo. E essa informação, ela chega até esses mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores levam essa informação até o cérebro,
tá? No cérebro, no bulbo, nós vamos ter o centro integrador, tá? E dentro desse centro integrador, nós vamos ter uma área chamada de núcleo do trato solidário, que irá integrar essa resposta, ou promovendo uma descarga simpática para aumentar a frequência cardíaca, aumentar o nível de constrição dos vasos, ou exercendo uma descarga parasimpática para frear esse coração, para promover um maior relaxamento dos vasos. Tá? Então essa via eferente, ou seja, eu tenho a via sensitiva aqui, e o que vai gerar o efeito, ou que vai modular essa variabilidade, são as vias eferentes do simpático ou do parasimpático. No simpático a gente tem aqui a nível de vaso as terminações catecolaminéticas, tá? Liberando ali as catecolaminas, e a nível do parasimpático nós vamos ter a atuação principalmente do vago com a produção de acetilcolina. Beleza? Então aqui a gente tem um desenho ilustrativo dos barroreceptores, tá? Então aqui nessa área aqui carotídea, esses botões aqui nervosos, que na realidade são células nervosas modificadas que formam essa região, tá? Dependendo da alteração de nível de pressão, a gente vai ter uma despolarização, então a gente vai ter entrada de sódio, também de cálcio, tá? Essa despolarização, ela vai abrir canais de sódio dependentes de voltagem, e com isso esse sinal chega até o sistema nervoso central através de uma propagação de um potencial de ação. A gente vai ver muito essa questão de potencial de ação quando a gente estiver falando da parte elétrica cardíaca, tá? A gente não vai ter aqui uma aula de eletrocardiograma, mas a gente vai ter uma pincelada em relação a esse assunto. Beleza, galera? Então aqui o núcleo do trato solidário, tá? Eu não vou aprofundar muito, que fica muito complexo aqui esse entendimento a nível de fisiologia. Beleza? Os mecanorreceptores, eles estão sensíveis à modulação da pressão arterial, tá? Eles enviam sinais, tá? Ou através do sistema simpático, beleza? Ou através do nervo sinusal aqui, ou através do nervo depressor aórtico, tá? Eles irão desencadear sinais no núcleo do trato solidário, tá? Aqui a gente tem uma relação com áreas suprabulbares do hipotálamo também. Então o hipotálamo, ele está sensitivo a essa variação da pressão arterial por terminações nervosas aferentes e eferentes que chegam ao núcleo do trato solidário. Então a gente tem aqui liberação de hormônios como a vasopressina, por exemplo. Beleza, pessoal? E essa vasopressina, pessoal, junto com citocina e também outros mediadores, eles irão regular a volemia, tá? De um modo geral, então, pessoal, a gente tem uma área sensitiva aqui a nível do bulbo, que irá regular a nível pessoal do núcleo ambíguo e da região dorso-lateral motor do vago, através aqui da inervação vagal, a gente vai ter uma regulação, o quê? Diminuindo a frequência cardíaca. Tá? Então, se, por exemplo, se a gente chega um sinal aqui de grandes alterações na pressão arterial e de frequência, a gente vai ter uma ativação do núcleo do trato solidário, tá? Ativando o núcleo ambíguo e ativando o nervo vago. Com isso, ele tende a diminuir a frequência cardíaca, diminuindo o débito, regulando a pressão arterial. Beleza? Ao mesmo tempo, quando essa pressão cai, a gente vai ter uma inibição do núcleo ambíguo, uma ativação da área caudal ventrolateral do bulbo, tá? E essa região aqui, caudal e também ventrolateral do bulbo, irá ativar as vias simpáticas através do nervo glossofaríngeo, tá? O nervo glossofaríngeo, ele vai atingir principalmente o coração, aumentando a frequência cardíaca, e também o tônus simpático aqui, partindo dessa região, irá agir sobre os vasos sanguíneos, beleza? E, de um modo geral, a gente vai ter alteração aqui da resistência vascular, entendeu? Da capacidade ventricular, da resistência periférica, beleza? Isso vai influenciar essa variabilidade, tá? Por um outro lado, pessoal,
Nós temos aqui liberação de norepinefrina, epinefrina, tá? A liberação de renina pelo rim, ativação da angiotensina e aldosterona, que irão regular a volemia. Então, para a gente resumir, pessoal, nós temos aqui no sistema bulbo-vento lateral, tá? ou a parte rostral do bulbo, eles irão regular o núcleo do trato solidário, que irá enviar inervações tanto a nível de coração, tanto a nível de vasos. E isso é uma relação dinâmica, beleza? Essa é uma relação dinâmica. E a gente tem aqui sensores a níveis hipotalâmicos também. Acredita-se que esses quimiorreceptores eles estejam instalados aqui também no hipotálamo, regulando hormônios que podem controlar a volemia. Então, de um modo geral, a gente tem uma autorregulação da pressão arterial passando pelo bulbo, só que ela requer uma intensa sinalização dos seus mecanorreceptores, dos seus quimiorreceptores, para informar como que está a nível sistêmico essa pressão arterial. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente pode ter tanto um tônus vagal parasimpático freando essa frequência cardíaca, tá? Aqui a gente tem outros mediadores, como a proteína natriurética atrial, que também promove vasodilatação, também aumenta a volemia, quanto o sistema simpático, que vai ali dar uma descarga no coração, aumentando sua variabilidade, gerando às vezes vasoconstrição periférica. Então, o eferente simpático, ele vai liberar noradrenalina e adrenalina, tá? Essa inervação está responsável principalmente em regular a contração, os vasos arteriais e os vasos venosos. Lembrando que a gente tem receptores aqui nas veias também, mas participam em níveis menores dessa regulação. Elas funcionam mais como vasos de complacência. A gente tem os receptores alfa-1, que são vasoconstritores, tá? Tanto arteriolar quanto venoso, tá? O receptor beta-1 no coração, ele é um receptor que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força contrátil, tá? E ele também aumenta a liberação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Beleza, galera? Então, olha só, a gente tem uma descarga que é voltada pro coração, ou diminuindo, aumentando a sua frequência, e uma descarga voltada para os vasos, ou gerando vasodilatação ou vasoconstrição. Então, por exemplo, num exercício físico, a descarga simpática, ela age lá na suprarrenal, promovendo uma maior liberação de adrenalina. Tá? Essa adrenalina, que vai estar em torno de 10.000 vezes maior do que a noradrenalina, ela vai promover vasodilatação, beleza? E, ao mesmo tempo, ela vai agir sobre os receptores beta-1 no coração, aumentando a frequência e a força contrátil. Tá? Então é interessante a gente entender porque existe toda uma parte farmacológica em relação a isso, beleza? E lógico que ali a nível clínico a gente não vai conseguir mensurar isso, tá? Mas a gente vai saber que droga a gente pode utilizar em cada caso. Como? Avaliando o exame de sangue, avaliando a gasometria, avaliando também ali o exame urinário, tá? O EAS. Então, essas três variáveis, elas irão me dar um norte clínico ali, metabólico, e a gente consegue inferir ou indicar ou solicitar ou não realizar uma medicação que está ali prescrita por um paciente, beleza? E a inervação beta-2 responsável pela vasodilatação, tá? Ela é muito expressa também nos músculos esqueléticos. Tá? Então, de ação global, a gente tem uma venoconstrição. Quando a gente tem uma venoconstrição pela descarga simpática, tá? A gente vai ter aqui esse aumento do retorno venoso, que vai promover um aumento da frequência cardíaca e vai promover um aumento da força contrátil. Ou seja, eu aumento os meus mecanismos de Frank-Starling, promovendo uma diminuição da complacência dos vasos das veias. Beleza? E isso promove um aumento do débito cardíaco, tá? Agora, a vasoconstrição arteriolar, ela vai aumentar a resistência. Então, essas ações em conjunta do sistema eferente simpático, ela vai promover um aumento da pressão arterial. Beleza, galera? Enquanto isso, o eferente parasimpático, o grande mediador é a acetilcolina, tá? Ele vai inervar principalmente o coração,
beleza? Então a gente vai ter o nervo vago, esse nervo vago ele vai liberar acetilcolina e ele vai frear o coração. Beleza, galera? Através, principalmente aqui, dos receptores muscarinos. Então, a ação global vai ser diminuir a frequência, diminuir os mecanismos de Frank-Starling e, com isso, diminuir o débito cardíaco, diminuindo a pressão arterial. Beleza? E aí a gente tem alguns reflexos desencadeados pelos barroreceptores. Beleza? Então, esses barroreceptores, eles são mecanorreceptores sensíveis ao aumento da pressão arterial, tá? Então, eles vão ter como resposta principalmente a inibição do tônus simpático. Então, eu diminuo a vasoconstrição para diminuir a resistência periférica total, tá? Eu diminuo a frequência e a força contrátil para diminuir o débito cardíaco. Essas ações em conjunto, quando eu começo a diminuir o tônus, eu promovo o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Beleza, galera? Então, vamos dar continuidade. Então, os barroreceptores vão estar sensíveis a esse aumento da pressão arterial. O seu reflexo vai implicar na diminuição da pressão. Beleza? Então, esse barroreceptor ele vai funcionar como um tampão, tá? Por exemplo, durante as nossas alterações de postura, no caminhar, no deitar, no levantar. E pessoas que têm alterações ou problemas ou tumores, prejuízos próximos a essa região, ela perde essa capacidade de tamponamento e perde essa capacidade de regular a pressão arterial nessas constantes que a gente tem ao longo do nosso dia a dia. Então, a pressão arterial, pessoal, ela é sempre adaptativa. Ela vai sofrer adaptações, tá? E essa função do barro reflexo, ou dos barroreceptores, ela está relacionada àquele momento ali imediato, é aquela regulação imediata da pressão arterial. Beleza, galera? Então aqui a gente tem algumas considerações. Aqui a gente está mostrando também a presença de uns quimiorreceptores, tá? No seio carotídeo, ao longo do arco da aorta. Beleza? Muito semelhante aos barroreceptores também. Acredita-se que esses quimiorreceptores também estejam a nível de sistema nervoso central. E os quimiorreceptores, ao contrário dos barro, eles estão sensíveis à variação da pressão de oxigênio e de CO2. Tá? Então, eles são ativados em condições de bradicardia, por exemplo, quando a gente tem a diminuição da função da frequência cardíaca. Tá? E a gente tem alguns estímulos para sua ativação. Por exemplo, a diminuição do O2 circulante, um aumento do PCO2, tá? Um aumento do íon protonado, que implica aí no aumento da acidose desse paciente. Tá? E dependendo, pessoal, se a gente vai ter uma acidose de cunho respiratório, uma acidose de cunho metabólico, a gente vai ter um manejo clínico diferente desse paciente. Beleza? Então aqui a gente vai ter ativação dos quimiorreceptores periféricos, e isso vai levar a vasoconstrição e venoconstrição em alguns casos. Para quê? Porque aqui eu tenho que aumentar essa pressão arterial, tá? Então, quando essa pressão abaixa a menos de 80 milímetros de mercúrio, esses quimiorreceptores eles são ativados, promovendo um aumento da pressão arterial. E aí, pessoal, a gente vai ver agora um pouquinho sobre os rins e essa pressão, essa regulação a longo prazo da pressão arterial. Tá? O rim ele possui em torno de 7 a 8 funções, é o órgão que possui a maior diferença morfofisiológica no nosso corpo. Tá? O rim ele recebe boa parte do débito cardíaco, por isso ele é um órgão extremamente sensível ao fluxo sanguíneo. Beleza, galera? Então, os rins eles são responsáveis em regular a pressão arterial a longo prazo. Tá? O rim ele regula a natriurese, então ele regula tanto o aumento da reabsorção quanto a eliminação de sódio, outros eletrólitos como potássio, cálcio, cloreto, magnésio, etc. Isso está intrínseco ao manejo renal, tá? A gente vai ver um pouquinho mais disso quando a gente vai vendo sobre os rins, beleza? A diurese, tá? Ele aumenta a reabsorção, a eliminação de água, tá? E com isso ele ativa o sistema renina-angiotensina. E esse sistema ele tem como objetivo aumentar a pressão arterial, tá? Então, quando essa pressão arterial ele diminui, tá?
o rim ele é sensível a essa diminuição, numa região chamada de mácula densa ali, principalmente, tá? E aí, com isso, ele vai liberar a renina e vai promover a produção de angiotensina. Tá? Então, a gente tem aqui o aparelho glomerular, essa aqui é uma microscopia eletrônica, tá? De varredura. O glomérulo renal, só resumindo, ele é formado aqui por um tufo glomerular, tá? Onde a gente tem a presença de uma arteríola aferente que vem e forma uma rede aqui juntamente com células propriamente do rim e ele retorna através de uma arteríola eferente. No meio dessas duas arteríolas tem um sistema chamado de mácula densa. E essa mácula densa vai estar sensível ao estiramento e ao fluxo sanguíneo que passa por essas arteríolas e também pela sua concentração de eletrólitos. Tá? E aqui a gente vai ter inervação simpática atuando tanto nessa arteríola que entra, quanto nessa arteríola que sai. Com isso, o sistema nervoso central, ele modula o manejo renal. Tá? E o rim, então, ele fica ali sensível a esse estiramento de acordo com o volume de sangue que chega até ele. Lembrando que é um órgão extremamente sensível. Tá? Então, só resumidamente, para a gente ver aqui, o rim ele tem um córtex e uma medula. Tá? Essa região glomerular é responsável em filtrar o sangue e esses túbulos eles formam o que a gente chama de néfron. Tá? O rim tem em torno de 1000 néfrons. Tá? E o néfron, ao longo que esse fluido passa pelos néfrons, esse fluido vai sofrer um manejo renal. Então aqui algumas substâncias vão ser reabsorvidas, outras vão ser secretadas para dentro do túbulo e o produto final é a urina. Então assim o rim ele consegue exercer influência sobre a pressão arterial, sobre a diurese, sobre a natriurese. Tá? Então aqui a gente tem um aparelho justaglomerular, aqui a gente tem o glomérulo. Por exemplo, pessoal, o paciente tem lesão renal e o paciente não apresenta proteinúria. Isso significa que a lesão renal não ocorreu nessa região, porque essa região é filtradora. Se ocorrer lesão renal e a lesão for na região glomerular, uma glomerulonefrite, por exemplo, esse paciente vai desencadear com uma proteinúria. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem histológica mostrando o glomérulo, tá? A mácula densa aqui, muito bem delimitada. E a mácula densa ela vai estar sensível a esse volume de sangue aqui que chega, essa pressão, e também ao nível de eletrólitos. Então imagine que esse sangue vai entrar por aqui, vai sofrer esses processos aqui de filtração e vai retornar pela arteríola eferente. Tá? Então, o nível de constrição dessas arteríolas também implica na função renal. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando de rim. Quando esse paciente tem uma lesão, não tem proteinúria, a lesão provavelmente é ao longo de alguma região aqui, a nível de medula, por exemplo, ou a nível de outras regiões do néfron que não seja o glomérulo. Tá? Quando você tem ali uma proteinúria presente, é porque a lesão foi tipicamente glomerular. Beleza? Então, a diminuição da pressão de perfusão renal, tá? A diminuição da pressão, ela vai promover a liberação da renina, tá? A renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, e aí a enzima chamada enzima conversora do angiotensinogênio irá promover a quebra da angio 1 em angio 2, tá? A angio 2 irá atuar na região da glândula suprarrenal, promovendo ao aumento da aldosterona. A aldosterona, por sua vez, age nos rins, aumentando a reabsorção de sódio, e com isso aumenta o volume sanguíneo. Beleza? A angio 2, ela age sobre os seus receptores chamados de AT1, que são receptores acoplados à proteína G, promovendo a vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica. Tá? Essa angio 2 também aumenta a liberação de catecolaminas e isso promove o aumento da pressão arterial. Pessoal, os alunos confundem muito a questão das catecolaminas. As catecolaminas, elas são hormônios, mas elas também são neurotransmissores. Então, elas podem ser liberadas tanto por nervos, pelas inervações simpáticas, quanto pela nossa glândula suprarrenal na forma de hormônio. Tá? Então, as catecolaminas circulantes, essas que circulam na corrente sanguínea, elas são provenientes da glândula supraadrenal, tá? Que é a glândula
Antes eles faziam um experimento retirando essas glândulas dos animais, tá? E dando essas glândulas para outros animais comerem, para avaliar ali uma série de coisas também em relação aos humores, tá? Então eles chamavam essa glândula antigamente de glândula da alegria, se eu não me engano, tá? Porque elas faziam um triturado da glândula suprarrenal, dava para os animais, eles ficavam ali mais espertos, mais ativos. Beleza? Então, o mecanismo geral, então, renal, é essa promoção do aumento da pressão arterial. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente viu a questão da pressão arterial, dos vasos sanguíneos, da distribuição sanguínea, da importância dessa regulação, dos fatores que são determinantes da regulação da pressão arterial, tanto a nível central, quanto a nível hormonal, quanto a nível circulante, a regulação da pressão arterial a longo prazo pelo sistema renina-angiotensina, tá? Então, o fígado ele é responsável em produzir esse angiotensinogênio, tudo bem? Então, aqui a gente tem algumas questões farmacológicas que a gente pode inserir aqui, tá? Se a gente ativa aqui, a gente induz com inibidores da renina, a gente quebra esse ciclo, tá? E em tempos de coronavírus isso está muito evidente, porque desde quando o SARS-CoV surgiu lá em 2003, os pesquisadores identificaram que esse vírus se liga nessa enzima, na ECA2, tá? E essa enzima ela é expressa em grande quantidade no nosso pulmão, em outros tecidos também, tá? Desculpa, ela não é expressa em grande quantidade nos nossos pulmões não, mas ela é expressa nos nossos pulmões numa quantidade aí interessante, tá? E aí a angiotensina ela é convertida, tá? A angiotensina de 1 a 7 é algo novo, recente descoberto, tá? Ela age nos receptores chamados de MAS, tá? E ela promove ações antagonistas da angio-2, beleza? A angio-2, então, ela pode gerar processos patológicos. Por que isso é interessante entender? Porque quando a gente tem um tônus da angio-2 aumentado, juntamente com a aldosterona, a gente vai gerar uma série de prejuízos e inflamação nos tecidos, tá? Aumentando retenção, fibrose, hipertrofia cardíaca, fibrose cardíaca, tá? Então há essa liberação da aldosterona, promove constrição dos vasos sanguíneos e promove hipertrofia desses vasos, tá? Ativa algumas áreas no sistema nervoso central, libera libera também o hormônio vasopressina e etc. Aumenta o apetite por sal, então ao mesmo tempo a gente tem aquela ânsia, aquela vontade de comer alimentos salgados, com o intuito de promover um aumento da pressão arterial. Beleza, pessoal? Então a gente tem aqui, por exemplo, a bradicinina, que ela vai agir antagonizando os efeitos da angio-2. Essa enzima, a ECA, ela na verdade ela é muito mais específica à bradicinina, tá? E foi um brasileiro que descobriu essa enzima. Depois um britânico descobriu que ela age sobre a angio-2 e o britânico saiu levando os louros, né, dessa descoberta. Porque nessa época, até hoje, né, a ciência mundial não considera o que um tupiniquim às vezes descobre. Mas boa parte desse conhecimento que vocês viram até agora foi descoberto, tá, e teve grandes participações de brasileiros aí em todos esses mecanismos cardiológicos. Eu tive o prazer de ter aula com esses pesquisadores, com Dalton, com Vasquez, tá, com a Ivanita, que são grandes fisiologistas aí, reconhecidos a nível mundial, tá, e fizeram grandes contribuições a respeito dessa fisiologia cardiovascular. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui essa parte de regulação cardiovascular, tá? Aqui a gente está vendo o papel, né, a angiotensinogênio produzido pelo fígado, vai ser convertido aqui em angiotensina 1 pela renina, tá? Que funciona como se fosse uma enzima. A ECA1 ela vai converter, a ECA, desculpa, 2 vai converter essa angiotensina 1 em angio-2. A angio-2 vai promover todos aqueles mecanismos que a gente viu, tá? De aumento da pressão arterial, de liberação de aldosterona, etc. Lembrando que a atenuação desse sistema aqui, ele promove prejuízo, falência de tecidos, falência cardíaca, fibrose e etc.
beleza? Por isso que a gente tem que estar ligado na função renal do paciente constantemente, principalmente o paciente cardiopata, beleza? Então existe uma relação minuciosa entre esses tecidos e a gente tem que ficar de olho. Então a gente encerra por aqui, a gente vai dar continuidade vendo a parte elétrica cardíaca.